Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Êxodo e eu quero meditar com você sobre esse tema, gente que traz solução. Você crê que o povo de Deus é um povo que traz soluções? Você crê nisso? Você crê que você pode trazer soluções para quem não é crente, para quem não conhece a Jesus? Você pode trazer soluções para a sociedade, para a família, para quem ainda não conhece a Cristo, e pode trazer soluções também para quem já conhece a Jesus. Eu quero meditar com você exatamente sobre isso. Êxodo capítulo 18, versículos 13, indo até o fim do capítulo, versículo 27. Aqui nós encontramos um homem que traz solução. Jétro. Quantos aqui já ouviram falar de Jétro? Alguns, metade dos irmãos. Jétro é conhecido como alguém que, num primeiro momento do povo de Deus, orientou a organização da liderança do povo de Deus, sogro de Moisés. Diz o texto, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só, isto é, solitário. Todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu lhe aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto tu fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua. Querido irmão, querida irmã, nós estamos numa sociedade cada vez mais recheada de problemas. Se eu perguntasse hoje quem não enfrentou um tipo de problema hoje, quem sabe poucas mãos iriam se levantar. Nós vivemos numa sociedade cheia de problemas. Famílias cheias de problemas. Lares com problemas. Casamentos com problemas. Igreja do Senhor, até que Jesus volte e sejamos igreja triunfante, enquanto somos militantes, ainda temos os nossos problemas. Bom, mas você já imaginou a seguinte ideia de que Deus chamou você para ser alguém que traz solução? Você já imaginou que você não é chamado ou vocacionado por Deus para trazer mais problemas, para trazer mais dilemas? Você é chamado por Deus para trazer solução. Glória a Deus. Esse texto da Bíblia nos traz algumas características de Jétro, um homem que trouxe solução. Se Jétro não aparecesse logo no início, logo nas primeiras semanas
da caminhada do povo de Deus pelo deserto até a terra prometida, aos 40 anos, Moisés teria desfalecido e também o povo de Deus teria desfalecido. E não estou falando que o diabo estava tentando tirar o povo de Deus ou matar o povo de Deus, mas obras da carne, do ser humano, estavam tentando tirar aquilo que Deus tinha preparado para 40 anos depois, a terra prometida. E nesse início de caminhada, Deus traz Jetro para falar com Moisés. E Moisés organiza toda a liderança do povo de Deus. Moisés organiza o povo do Senhor, um homem trazendo solução. E aí o povo vai, e aí chega 40 anos depois na terra prometida. Pois bem, crises ou problemas ou dilemas são oportunidades para revelar a postura de quem traz mais problema ou de quem traz solução. E é por isso que hoje eu quero falar muito claro com você. Seja alguém que traga solução. Aonde você está, você é chamado por Deus para trazer solução e não trazer mais problemas, mais dilemas. Crises são oportunidades para revelar o tipo de pessoa que você é com relação aos problemas. Por exemplo, existe o chamado avestruz. Avestruz é aquele que vê um problema, um dilema, uma solução, alguma coisa acontecendo e ao invés dele olhar de frente para o problema, ele enfia a cabeça dentro de um buraco. Dizem os biólogos que o avestruz tem a impressão que quando ele está com a cabeça dentro do buraco, ele está livre dos problemas, só que ele está com o corpo inteiro para fora do buraco, para fora, e ele coloca a cabeça dele dentro de um buraco achando que está resolvido o problema. E tem gente assim, tem maridos assim, tem mulheres assim, tem crentes assim, colocam a cabeça dentro do buraco achando que está tudo resolvido porque não estão mais vendo problemas nenhum. Existe o fujão, aquele que vê as situações difíceis e foge para o outro lado. Vê o problema aqui, corre para lá. Esse não é alguém que traz solução. Fica sabendo que alguém está enfrentando algum dilema, ele quer é distância e não vai trazer solução. Existe o corvo, esse é o pior, o urubu, aquele que fica olhando assim, onde tem um problema eu estou lá. Onde tem alguma coisa fedendo, é ali que eu entro. É o crente urubu, é o crente corvo. Onde tem podridão, ele chega para multiplicar, ou para falar, ou para levar má notícia, para bisbilhotar e assim por diante. Mas Deus levanta você que está hoje aqui para ser alguém que traz solução. Aleluia, aleluia. O texto que lemos nos mostra um homem que trouxe solução. O tempo que temos não dá para explorar todo o texto, mas eu quero trazer alguns pontos importantes aqui. A Bíblia fala de Jetro, sogro de Moisés, mas fala muito pouco sobre ele, apesar de que o pouco que ele aparece, apenas nesse capítulo, ele traz soluções que são eternas para o povo de Deus. Querido irmão, querida irmã, algumas características da posição da vida de Jetro. Escute isso. Quando Jetro chega até o povo de Deus, o sogro de Moisés vem, alguns meses depois da caminhada, e chega até Moisés, ele vê uma cena, ele diz, aqui temos um grande problema. E que Moisés não tinha visto. É interessante que Deus, às vezes, mostra uma coisa para um, mostra outra coisa para outro, outro aspecto para outra pessoa, e aí está a beleza do povo de Deus. A gente conversar, a gente vê soluções, e Moisés não estava vendo soluções para si mesmo e para o povo. Ele assentava-se desde manhã até o pôr do sol, um dia inteiro, para julgar o povo. Imaginem mais ou menos isso, essa cena, uns 2 milhões de pessoas, um só homem julgando todas as causas. O cara roubava a galinha do outro, eles iam para Moisés julgar o problema. Alguém tossia, é Moisés que tem que resolver. E ele assentava-se desde manhã, diz a Bíblia, até o pôr do sol. 12 horas
continuamente julgando o povo, todas as causas, dizendo quem está certo, quem está errado, e ele se sentia bem com isso. Ele dizia: se eu não estiver aqui, o povo não perece, sou eu aqui. No entanto, Jetro olha e diz assim: vai perecer você, vai perecer o povo. Os dois perecem. Por quê? Porque não vão aguentar. Nós somos feitos de carne e osso, nós somos feitos de músculos, pele, precisamos dormir, precisamos nos alimentar, precisamos ter lazer. O Jetro chega e diz assim: Moisés, você não vai aguentar. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Escolhe aí entre o povo gente boa, que lidere, ensina os estatutos de Deus para esses e junta aí um que seja chefe sobre 1000, outro chefe sobre 100, sobre 50, sobre 10. E nessa hierarquia você vai ensinando o povo e você vai dizendo o que o povo tem que fazer e as causas eles vão julgando. Se alguma causa for mais difícil, vem até você. Pronto, a solução. E aí ele diz assim: e se Deus aprovar o que eu estou te falando? Ele não termina dizendo assim: ó, eu trouxe a última palavra. Não, ele diz assim: se Deus aprovar tudo isso que eu estou te falando, o povo chegará em paz e você será preservado. Ele fala isso, se despede e vai embora. Primeira característica, algumas posições de quem traz solução, é ser leal nas suas conclusões. Veja o versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse: é isso que fazes ao povo. Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Aí versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Gente que traz solução é gente leal, é gente que diz assim: olha, o problema está aqui e eu não vou ficar falando para lá, eu vou falar aqui, trazer soluções aqui, aonde está o problema. Ele chama Moisés e é leal a Moisés. Diz: Moisés, há um problema grave, há um problema que eu não posso me calar diante dele. Foi objetivo, apontou a causa, apontou o efeito. A causa é: você está sobrecarregado. O efeito é: você e o povo vão desfalecer. Vendo, diz o texto, versículo 14, alguém de fora tem a visão mais ampla. Alguém de fora está livre do vício de visão que nós que estamos no redemoinho de um problema não temos. Seja leal nas suas conclusões. Você vê alguma coisa que não está bem? Fale isso à pessoa, seja seu familiar, seja seu colega de trabalho, seja seu vizinho, ou seja um irmão de igreja, ou seja alguém que você precisa ajudar a resolver um problema na vida dessa pessoa. Fale, converse, seja leal às suas conclusões. A Bíblia diz: a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, 18. Você já imaginou que Deus te levantou para levar cura para muita gente através daquilo que você fala? Você já pensou nisso? Você já pensou no que a Bíblia diz? Os lábios do justo apacentam muitos. Você é chamado por Deus para apacentar, para trazer soluções através da lealdade. Você vê um problema, um dilema e dizer: eu tenho uma proposta, eu tenho uma solução para isso que está acontecendo na sua vida. Isso é lealdade. Em primeiro lugar, Jetro foi leal. Olhou nos olhos de Moisés e disse: há um problema. E se não resolver esse problema, não vai ter terra prometida. Segundo lugar, ele foi sábio no seu conselho. Versículo 21, veja comigo. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Versículo 22, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Um conselho ponderado. Ele poderia dizer: isso mesmo, Moisés. Continue, legal, você é o herói disso tudo. O povo
é problemático mesmo. O povo vai continuar trazendo problema para você e você vai continuar resolvendo todos os problemas de todo o povo. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: Moisés, é lógico que você não vai conseguir dar conta disso. E também ele não radicalizou para o outro lado, dizendo assim: ô Moisés, faz o seguinte, já que está sobrecarregado, vai pescar. Larga tudo isso aqui, não sei aonde ia ter peixe no deserto, mas vai pescar. Não, pelo contrário, ele trouxe solução para ele, para Moisés e para o povo de Deus. Para ambas as coisas. Para um lado e para o outro lado houve solução. Sabe quando tem pessoas que tomam as dores só de um lado assim? Houve um negócio assim, um problema e diz, está aqui a solução. Estou ouvindo só esse lado. E de repente você tinha que ver o outro lado também. Tem que ser sábio no conselho. O seu conselho pode ser a solução para uma crise e não apenas para uma pessoa. Às vezes a gente quer trazer soluções para pessoas. Na verdade, você tem que trazer soluções para circunstâncias, para crises. Um casal está em crise, você não vai trazer solução para um no casal. Você tem que apacentar e trazer solução para a circunstância como um todo. Dizem que toda história tem três lados: o lado de quem está contando a história, o outro lado e também uma terceira versão que pode ser a verdade. Aquele que apacenta, aquele que traz soluções, ele vai ouvir, ele vai ver, ele vai analisar, ele vai trazer conselhos que não sejam polarizados. Quer ser uma pessoa solução? Então tenha conselhos conciliadores. Concilie pessoas. Já viu aquela pessoa que, como dizem por aí, é o deixa disso? Uma briga aqui, outra ali, e de repente é o cara que chega para dizer, deixa disso. Vamos fazer as pazes, vamos arrumar tudo. A Bíblia diz que os pacificadores são bem-aventurados. Palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Também existem conselhos inconsequentes. Gente que chega trazendo conselhos rápidos, soluções rápidas no trabalho, na família, entre pessoas, para a sociedade, para lares. Quer ser uma pessoa solução? Seja como Moisés, veja o quadro inteiro. Depois de ver, se pronuncie. Conselho prático levou soluções efetivas, práticas. Trouxe uma melhora visível ao povo de Deus. Não foi discurso vazio. Não ficou teorizando, palavras ao vento. Temos vivido um cristianismo, por vezes, de muitas palavras e poucas ações. Então Deus nos desafia, nesse tempo, a termos mais ações do que palavras. Amar não é um discurso, é uma prática. Evangelizar não é um discurso, é uma prática. Discipular pessoas não é um discurso, é uma prática. É você pegar a apostila, a Bíblia e ir lá na casa da pessoa, ou receber a pessoa na sua casa e ensinar os desígnios de Deus. Também, uma terceira situação, ele foi humilde. Gente que traz solução é gente humilde. Veja o versículo 23. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar. É interessante, Deus é soberano muito acima dos nossos conselhos. Às vezes a gente imagina que está dando o melhor conselho do mundo para alguém e de repente Deus tem um passo além ainda. Deus tem algo a mais. E olha o que o Jetro faz. Ele traz uma solução sensacional, mas ele diz assim, faz isso se Deus te mandar. Em outras palavras, ele não manipula ninguém. Ele não diz, é essa a solução, faça isso. E tem que ser assim. Não. Pensa nisso, Moisés. Ora por isso. E se Deus te mandar, você faz desse jeito. Isso é humildade. Conselheiros precisam ser humildes. Pastores precisam ser humildes. Presbíteros precisam ser humildes. Gente que aconselha, que evangeliza, precisa ser humilde. Esperar Deus fazer a obra. Esperar o Espírito Santo fechar com chave de ouro, porque a glória é de Deus e não é de Jetro. A glória não é nem de Deus. Aliás, a glória não é nem de Jetro, nem de Moisés. A glória é de Deus. Então, quando Deus faz
Alguma coisa ele faz no tempo dele. E a gente tem que ter humildade para esperar o tempo de Deus, depois de ter dado um bom conselho para alguém, depois de ter oferecido solução. Havia um colega pastor que dizia assim, falando de pastores, ele dizia: o pastor pode errar, mas Deus é poderoso para consertar os nossos erros. Em outras palavras, você dá o conselho, e pode até ser um conselho muito perto do certo, mas não ser o certo. E diz assim: olha, ora por isso. A resposta final virá de Deus. Deus há de falar ao seu coração. Isso é humildade. Quer ser uma pessoa solução? Coloque os conselhos seus submissos à soberania de Deus. Mas também, em quarto lugar, ele foi perceptivo nos limites da sua influência. Veja o versículo 27. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este se foi para a sua terra. Jetro entendeu que havia um ponto final no seu limite. Havia um ponto final para ele dar o conselho e dizer: fiz a minha parte. Fiz a parte que Deus colocou na minha mente, na minha visão, orientar. Ele não ficou fazendo hora extra. Sabe aquela pessoa que faz hora extra? Vê um problema, traz a solução, mas fica ali incomodando, fica ali perguntando, fica ali repetindo. Não, traz a solução e diz: olha, Deus vai te orientar. E a hora que você vê o quadro ficando bom, você sai de cena e vai ajudar mais alguém, e vai ajudar outro, e vai ser solução na vida do outro. É isso que Deus espera de nós e quer de nós. Jetro soube entrar em cena e sair de cena. Você sabia que é mais difícil para alguém sair de cena do que entrar em cena? Isso é complicado, porque a gente quer ficar junto e desfrutar aquilo que nós construímos, aquilo que a gente trouxe solução, e de repente Deus está dizendo: vai, leva a solução e vai para outra situação. Eu imagino Jetro se despedindo. Que postura maravilhosa, dizendo assim: Moisés, minha missão aqui está cumprida. Moisés, te dei os melhores conselhos que pude te dar. Somei, trouxe soluções. Agora, leva o povo para a terra prometida. Leva o povo para o desígnio que Deus preparou. Pessoa, solução. É aquele que entra em cena e sai de cena discretamente. E nem faz propaganda daquilo que trouxe solução. Eu quero perguntar para você: você quer ser um crente solução? Quer ser? Vamos orar por isso? Vamos pedir para que Deus faça de todos nós crentes solução, gente que traz solução?